Gostaria de falar um pouquinho, irmão, sobre legados. Todos nós deixamos legados. E eu queria deixar essa noite fazer uma pergunta, né? Que legado deixaremos para a próxima geração? Eu tenho me preocupado um pouco com a vida cristã, com a Igreja de Cristo Jesus hoje. E quando falou sobre isso, eu creio que o pastor Dauri deixou um grande legado na minha vida e na vida de muitas pessoas que puderam ter conhecimento dele, né? Na vida da Keila, dessa família. Deixaram muitos legados para a minha vida. E eu creio que na vida da igreja aqui, na vida de muitas outras pessoas. Irmãos, queria pedir que abrissem suas Bíblias em Salmos 78, versículos do 1 ao 8. O texto diz: escutai a minha lei, povo meu, inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e cantassem a seus filhos, e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Senhor Deus, abençoa a tua palavra, Pai, aplique em nossos corações. Fala, Pai, como o Senhor quer falar, não como nós queremos falar, ó Pai. E faça entender, ó Pai, os teus planos e os teus propósitos nessa noite. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo de Asaf, é um salmo conhecido como um salmo didático. Ele tem como objetivo de ensinamento, ensinar o povo. E também que esse ensinamento seria para a tradição dos povos, seria fatos históricos, a obrigação do povo, direitos e deveres, eram passados de pai para filho. E por esse motivo, irmãos, uma criança israelita, com 12 anos de idade, ele já conhecia a Torá, a lei de Deus. E até hoje, né, os muçulmanos, eles conhecem o Alcorão, né, de ponta a ponta, com 12 anos, e a cumpre. E eu tenho observado nos nossos tempos, nessa geração, ela tem se perdido algumas coisas que têm ficado, né, para trás, né? Eu olho muito a questão do cantor cristão, que muitas vezes não cantamos mais. Algumas tradições que eram nossas, de vida cristã, algo que nós vivíamos no passado e a gente esqueceu um pouco disso. E eu fico parado observando que legado nós temos deixado para a próxima geração. Diante de alguns relatos de igreja cristã na Europa e na América, hoje eu faço essa pergunta aos irmãos: que igreja nós deixaremos para nossos filhos? Que igreja, irmãos, nós deixaremos para nossos filhos? Eu esqueci de falar, desculpe, né? Abner, hoje está na segunda, que ele tem uma responsabilidade lá, então já está com o ministério dele, então ele segue o ministério dele. É por isso que ele não está aqui. E eu fico pensando, irmãos, que igreja deixaremos para nossos filhos? E diante de uma realidade tão atual que estamos caminhando, com a grande apostasia na Europa e na América, eu vi um relato que me deixou muito triste, pastor. Na Holanda, em 1960, as igrejas estavam cheias de crentes, vivendo um fervor grande, né? A obra de Deus, né, a obra de Deus na adoração. Hoje os tempos na Holanda hoje são apenas locais de ouvir música clássica. As pessoas, irmãos, perderam, os holandeses agora não mais vão à igreja. A igreja não faz mais sentido para a vida deles. Na Escócia, berço do presbiterianismo, de John Knox, a principal igreja de Edimburgo, ela tornou-se um local de dançar e beber. A Inglaterra, berço do grande avivamento de John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, foram vendidos para boates e mesquita muçulmana. E na América, só em uma cidade, 11 templos foram vendidos para
para fazerem locais de passeio, locais de teatro e locais para tirar foto de turista. A realidade que a gente está vivendo hoje, num lugar onde foi berço do avivamento. E me chama essa pergunta, e qual o legado que deixaremos para as próximas gerações? Irmãos, 3 gerações se passaram lá no Antigo Testamento. Quando você chega no livro de Juízes, você depara ali com um grande problema deixado. 3 gerações tinham se passado. A geração de Moisés, aqueles que ficaram no Egito, aqueles que saíram do Egito, aqueles que viram grandes maravilhas no deserto, aqueles que viram Deus agindo. Uma parte deles não entraram. Agora os seus filhos entram na terra prometida. A geração de Josué, irmãos, agora ela vive. Ela vê as grandes maravilhas do Senhor, ela passa isso para os seus filhos. Agora a próxima geração, a geração de juízes, eles tinham ouvido dos pais, eles não tiveram de repente o mesmo contato, eles não tiveram a mesma experiência que tiveram, vivendo Deus fazendo, Deus agindo na vida deles. E esse povo, irmãos, foi um povo que se perdeu. Um povo que Deus tinha que levantar juízes a todos os momentos para livrar o povo, que o povo esquecia de Deus. O povo era levado à idolatria. O povo se envolvia com os afazeres, com decisões dos povos ao redor. O povo esqueceu de Deus. A geração anterior não passou um legado de quem era Deus para a geração futuras. E a gente vê, eu acho interessante que algumas vezes, no livro de Juízes, diz o seguinte: e o povo fazia aquilo que achava certo. Aquilo que ele achava que era certo, fazia. Aquilo que ele bem entendia, fazia. Não tinha mais um direcionamento de Deus para a vida deles. A palavra de Deus agora, ela não era prioridade para eles. Deus não era mais prioridade. E tem um irmão lá na igreja que ele fala o seguinte: tempo para Deus é questão de prioridade. Eu acho interessante quando ele fala isso. Na verdade, irmãos, agora o povo não tinha mais tempo para Deus, o povo não temia mais a Deus. A vida desse povo não estava mais voltada para Deus, porque cada um estava preocupado nos seus próprios interesses. A igreja de Cristo Jesus hoje, a igreja brasileira, está passando por um momento como esse. Cada um está preocupado com os seus próprios interesses. E nós, irmãos, não podemos deixar morrer. Nós somos responsáveis para passar para as próprias gerações o conceito de Deus, de quem é Deus. Tudo que nós vimos aqui hoje, essa homenagem ao pastor Dauri, eu sou testemunho de que eu pude e posso, até hoje, observar isso, do que tem se passado. Como o pastor falou aqui, eu, quando assumi o compromisso com Cristo, irmãos, porque eu pude ver pessoas como o pastor Dauri, pessoas que foi referência de fé para mim. Nós estamos hoje num tempo muito difícil de pessoas com referência de fé. Eu passei 12 anos no Imburo. E lá no Imburo, se você chegar lá, precisar de uma oração, eu queria procurar uma pessoa de Deus aqui, qualquer pessoa vai falar assim: olha, procura Antônio Calé. Um homem que não sabe ler, não sabe escrever, mas só que ele tem um compromisso com Deus e conhece a Bíblia toda. Hoje, coitado, com 96 anos, mas ele pega a palavra de Deus sem poder enxergar ainda e sem ler. Referências, irmãos, de vida cristã. Referências de uma igreja viva, uma igreja com fervor. A gente conta essas pessoas. Como falei com os irmãos, uma geração que sai do Egito. Em Êxodo 13, 27. Um povo que vive o melhor de Deus, com experiências com Deus. Ele vê o agir de Deus na sua caminhada. E, irmãos, para quem nasceu no lar cristão, eu acho que são as que são onde testemunho vivo, que pode ver dos seus pais, dos seus avós. Isso tem que fazer diferença nas nossas vidas. Temos que assumir a responsabilidade de passar isso para a próxima geração. Esse povo que nasceu no Egito, viu o que passou no Egito, viu como Deus tirou esse povo do Egito da mão forte, com mão forte. Mas o povo, ao longo do tempo, esqueceu. O povo agora não estava mais preocupado com Deus que tirou do Egito. Irmãos, quantos testemunhos você pôde ver
de repente, você está aqui dos seus avós. Então, a irmã da minha igreja, que ela fala o seguinte, que o que marca nela, ela lembra até hoje, o avô dela era um homem de oração. E quando ela chegava na casa do avô, se o quarto estivesse fechado, ela voltava, esperava o quarto abrir para poder entrar dentro de casa. Sabia que naquele momento ele estava orando. Tem um homem em Macaé hoje, chamado Ceus Altino, lá da Serra também. Esse homem também foi um homem pioneiro na evangelização na Serra, no Corpo do Ouro. E hoje, o ministério desse homem, ele não pode mais sair para pregar, mas ele fala, meu ministério hoje é orar. E você pode chegar na casa dele, a partir de 8 horas ele está orando. Pessoas com referência, né? Pessoas que viram agir de Deus e passam para nós. Irmãos, as histórias bíblicas que muitas vezes, que nossos avós, nossos pais, sem saber ler, mas contavam a gente, colocava de roda da mesa o culto no lar, que se perdeu, porque nós somos preocupados com tanta coisa hoje, irmãos, para fazer, tantas coisas para resolver hoje, que esquecemos de priorizar Deus em nossas vidas. Martinho Lutero falou que, quando ele tinha muita coisa para resolver, ele dedicava a Deus 2 horas, as primeiras 2 horas do dia em oração. E as coisas eram mais fáceis de resolver. Nós hoje corremos para lá, para cá, e o dia fica pequeno. Não conseguimos resolver, porque não colocamos Deus muitas vezes no centro. A igreja de Cristo Jesus tem perdido essa responsabilidade. Diante de uma pandemia que passamos, né, as visitas que eu tenho feito hoje, pastor, o que as pessoas me dizem? Não, pastor, não estou indo por causa da pandemia. Ah, não, mas você não está indo na igreja, que o problema do vírus está aí, né, pastor? Aí a gente passa a ver o irmão no mercado, vê nas festinhas, no aniversário, tem um irmão lá muito interessante, ele mora perto da igreja. E quando toda a porta da igreja está passando, pastor, estou correndo ali para buscar um frango para minha esposa, mas eu vou correndo, porque eu não posso, o médico disse, não posso ir na rua não. Tá bom, meu irmão. Aí a gente foi socorrer uma irmã que estava doente no domingo. Aí quando eu voltei, parei em frente à casa dela, aí eu estou vendo, ele lá embaixo, na mercearia do irmão dele. Tá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. O tempo está conversando com o irmão dele. Quando ele vê que ele me viu, pastor, estou correndo aqui para resolver um problema ali. Falei, irmão, estou vendo o senhor, estava na mercearia há bastante tempo. As pessoas muitas vezes, hoje, irmãos, esqueceram da responsabilidade que se tem com Deus. É como se Deus não estivesse vendo nada. Acho porque perderam a referência de um Deus. Na verdade, irmãos, nós vivemos tempos no passado de pessoas que cantavam a grandeza de Deus. As pessoas viviam a grandeza de Deus. Mas com o tempo nós temos perdido isso. A referência de família, né, que nós precisamos ter na nossa comunidade. Quando as pessoas falam, não, aquela família é a família de Deus. Nós perdemos referência muitas vezes. Aí quando alguém faz alguma coisa de errado e fala assim, ó, foi o filho de fulano que teve. E às vezes as pessoas começam a ter dúvida que foi o filho de fulano que teve. Mas tempos atrás eu tenho certeza que alguém falava, foi o filho de fulano que teve. Alguém fala, não, filho de fulano não. Filho de fulano é filho de crente. E ele não faria isso. Só que acontece, irmãos, que nós perdemos muita referência de crentes. Quando vinha uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas olhavam para essas pessoas, as pessoas tinham respeito. Muitos debochavam, mas se perdeu o respeito. Sabe por quê, irmãos? Ao longo do tempo passa, a gente começa perdendo referência como igreja de Cristo Jesus. Eu lembro quando cheguei para o Imburo, dia de domingo, na igreja pequenininha, tinha gente trepado na janela, para ouvir a palavra. Irmãos que andavam 2 horas para chegar no culto. A gente tem uns irmãos lá na igreja que eles moram em Macaé. Eles são os primeiros a chegar na igreja de domingo. Eles moram em Macaé. Referência de tempos, irmãos, quando os irmãos moravam longe, quanto mais longe ele morava, eles eram os primeiros a chegarem na igreja. A gente perdeu isso. A gente perdeu. Nós perdemos, irmãos, muitas coisas importantes na vida da igreja. Então o povo que saiu do Egito, o povo tinha referência de Deus, o povo viu Deus agir, experiência com Deus. Nós muitas vezes deixamos de ter experiência com Deus. Nossos cultos de oração já não estão mais cheios como os antes. Do estudo da palavra, não estão mais cheios como os antes. Mas se temos um louvorzão, todo mundo dentro.
Porque parece que as coisas importantes, irmãos, as coisas que movem o mundo, como a palavra, a pregação do Evangelho, né? A oração, a vida de oração, parece que isso não atrai mais a gente. Estamos, irmãos, em uma corrida de revezamento. A gente está vivendo, irmãos, uma corrida de revezamento. Nós temos que saber para quem nós vamos passar o bastão. E passar o bastão sem perder tempo. Nós vamos deixar, irmão, temos que ter referência. Eu sempre falo, irmãos, como pastor, eu tinha 2 referências como pastor. Agora eu tenho uma. Era o pastor Paulo Nunes, que Deus levou semana passada, pastor Dauri. E eu sempre, irmãos, quando diante de algumas decisões que eu preciso tomar na minha vida, eu sempre falo com Deus. Eu não quero pecar contra Deus, e eu não quero entristecer o coração do meu pastor. Irmãos, pessoas no passado confiou na gente. Pessoas que viveram, né, dedicaram tempo, investiram na gente. E muitas vezes a gente perde essa referência de pessoas. A gente começa a olhar para outras referências. Outras referências que não são tão boas referências. A gente perde, irmãos, às vezes, oportunidade de crescer. O pastor Dauri, até hoje, 20 anos de ministério, mas quando ele precisa me chamar a atenção, pode me chamar a atenção, eu aceito. Que ele me chama a atenção, né? Que ele zanga comigo, briga comigo. E assim, a gente precisa aprender com quem é referência. Porque muitas vezes está no caminho errado. Como falei, meu filho hoje está na segunda, na responsabilidade dele lá. Eu nem fiz força para trazê-lo, gostaria de trazê-lo, mas não fiz força. Não, pai, eu tenho responsabilidade. Porque eu sei que quando eu sair daqui, tenho que passar o bastão para alguém. Graças a Deus, no ministério a gente também pôde enviar alguns candidatos para o seminário. Né? Hoje a gente tem um Cacau lá que está assumindo a responsabilidade da igreja hoje. Tem um ano que está no seminário. Porque, irmãos, eu tenho que passar para alguém, eu tenho que preparar alguém para dar continuidade daquilo que Deus começou na minha vida. E muitas vezes a gente, como crente em Cristo Jesus, a gente esquece disso. Uma referência de persistência na minha vida, o Sidori falou, a irmã de Zé Carlos, ela falou muito de Jesus para mim, a Joelma. E depois que eu me converti, ela me pegou no braço, caminhou comigo, me discipulou. A gente trabalhou na Jubazém, 5 anos junto, ela ali, me ajudando a me discipular. E eu, comentando com Ilma à tarde, falei assim, imagina se cada um crente trabalhasse com uma pessoa, pastor, durante um ano. Independente, você trabalha com essa pessoa durante um ano. E quando essa pessoa assumiu o começo com Cristo, você pega no braço dela e caminha com ela até ela se sentir forte e estar fazendo outros discípulos. Nós teremos uma igreja muito grande. Uma igreja com pessoas responsáveis com a obra do Senhor. Eu lembro o tempo que nós tínhamos uma dificuldade de, quando chegava o final do ano, para fazer a assembleia, porque todo mundo queria trabalhar, né, pastor? Todo mundo queria trabalhar, você tinha que fazer eleição para tudo, votação, aquela coisa toda. A gente está vivendo um tempo hoje que ninguém, quase ninguém, quer trabalhar. Para você eleger uma diretoria é muito difícil. Ah, não quero não, não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Sabe por quê, irmãos? Nós, cada um de nós, não passamos o nosso bastão. Nós não formamos outras pessoas, esquecemos disso. E com isso, irmãos, a igreja, ela vai tendo dificuldades. Quando os mais idosos já não podem mais trabalhar e só pode só orar, como o seu Zoltino, como outros irmãos, é necessário que a força dos mais fracos, dos mais novos, assuma esse lugar. Enquanto eles fortalecem a igreja na oração, nós trabalhamos. Mas precisamos parar e preparar pessoas para esse tempo. O texto diz que o que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. O que você tem passado para o teu filho? Qual é o conceito de vida cristã, qual é o conceito de responsabilidade com Deus você tem passado para o teu filho?
Quando você, de repente, não puder trabalhar mais do que você trabalha na obra do Senhor, quem vai dar continuidade na obra do Senhor? Será, irmãos, que nós temos passado esse conceito de responsabilidade com Deus, de vida com Deus? Lá, nós vemos em Josué também, uma geração que ouviu os feitos de Deus. Irmãos, nós ouvimos os feitos de Deus através da palavra, nós percebemos Deus trabalhando na vida da igreja, nas nossas vidas. Quando os irmãos olham aqui, esse templo bonito, não, nem fez o elogio à igreja, né, pelo templo bonito, né? Vocês acham que isso aqui foi apenas pelo esforço de vocês? Isso aqui foi construído apenas com recursos? Isso aqui, irmãos, é um grande feito de Deus. Isso aqui é uma obra de fé. Essa obra aqui, irmãos, já tive pessoas que falou comigo o seguinte, que elas foram impactadas a passar na rua e ver essa igreja aqui. Vocês creem nisso? Pessoas que mudaram a sua concepção de igreja, que eu conheço e falou comigo, que mora aqui nessa região, que mudou a concepção de igreja, do que ela acredita em igreja, quando elas passaram aqui e viram essa obra de fé aqui. Mas quando tudo começou, irmãos, não foi apenas um esforço dos irmãos, é a mão de Deus que está à frente dessa obra. Quando os irmãos, o pastor falava, os irmãos chegavam do serviço e trabalhavam aqui até 9 horas da noite. Irmãos, esse vigor, essa força, essa alegria que os irmãos fazem, tem que ser passada para as crianças novas que vêm aí. Os adolescentes, os juniores, as crianças, para ele dar continuidade dessa obra. Quando for preciso fazer outra igreja dessa, porque vai ficar pequena, fazer outra igreja dessa, essas crianças estão na frente, falam, não, nossos pais fizeram assim. Né? O pastor Dauri, vamos dentro da sapata, lá, dentro da sapata, ninguém via o pastor Dauri dentro da sapata. Meus pais trabalharam aqui, meus pais ficaram até tarde da noite trabalhando aqui, e eu quero dar continuidade a essa obra. Irmãos, precisamos sentir esse orgulho. Não somente aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós temos visto. Deus falou com Josué uma coisa interessante. Quando ele diz que Josué iria assumir a responsabilidade daquele povo, com aquele povo, na terra de Canaã. Ele diz, assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Mas agora Josué com a responsabilidade de levar aquele povo para Canaã, de repente ele nem acreditava nele, mas só que Deus acreditava nele, porque Josué ele tinha aprendido com Moisés. Não somente aprendendo, agora é uma etapa diferente. Agora Josué vai guerrear, Josué vai tirar povos da terra. Mas só que uma coisa, Josué tinha aprendido com Moisés: servir a Deus e colocar Deus como prioridade na vida dele. Não importa a obra que Deus vai colocar na tua mão, não importa a obra que Deus vai colocar na mão dos seus filhos, dos seus netos, mas importa que ele conheça o Deus de Moisés e o Deus de Josué. Irmãos, é preciso investir em nossa geração. É preciso investir em nossa geração. Porque essa geração nossa, ela está tendo conhecimento de Deus muito superficial de quem é Deus. Ela está tendo um conhecimento de Deus, aquele Deus que você precisa de algo e você vai lá buscar nele. Um Deus da lâmpada mágica, onde você precisa de uma bênção, você vai lá, esfrega a lâmpada mágica, aparece um Deus e te dá uma bênção. Mas a Bíblia fala de um Deus que já derramou todas as bênçãos. Depende de algumas coisas: fidelidade e obediência a Ele. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando um Deus de pronto-socorro. Quando precisa, vai lá para socorrer e depois esquece desse Deus. Mas nós precisamos, irmãos, que essa geração tenha uma experiência com Deus. O que tem sido prioridade para a minha geração? A melhor profissão? O melhor livro?
os heróis. A gente está preocupado, irmãos, com o nosso filho tem a melhor profissão, tem a melhor faculdade. Nós estamos preocupados que nosso filho conheça os heróis aí dos quadrinhos, agora chamada, acho que está na onda agora toda a Frozen, né? A Frozen. Você vai no aniversário de crianças, você não vê mais de um herói bíblico. O que tem lá é a Frozen, as meninas Frozen. Agora tem os meninos, os carrinhos, né? É um montão de coisa, é o super-homem, essa coisa toda. Né? He-Man da minha época, né? Muito tempo atrás. Agora os heróis da televisão, ela toma lugar dos heróis da Bíblia, da vida dos nossos filhos. É a culpa de quem? Nossa. Eu já falei, pastor, sou da mania agora de fazer aniversário de filho, aí cheguei lá, pastor, faz uma oraçãozinha. Eu falei que agora, se alguém falar isso comigo, ou eu vou pegar meia hora, 40 minutos no aniversário, ou eu não vou fazer oraçãozinha. Porque os doces têm prioridade, o bolo tem prioridade, a festa tem prioridade, e tirar Deus da história dos filhos. A gente vê hoje, né, como pessoas aí de referência, Neymar, Anitta, olha a referência para a nossa geração, irmãos. Esquecemos de mostrar aos nossos filhos que a referência para a nossa geração, geração são homens de Deus, homens que se dedicaram a vida a servir a Deus. Nós precisamos, irmãos, colocar como nós fomos dar um presente aos nossos filhos, nós acharmos que o melhor presente dos nossos filhos é uma Bíblia. Mas nós, muitas vezes, esquecemos isso. Nós somos levados a atender os apelos dessa geração. Nós precisamos colocar, irmãos, muitas vezes, como Isaías falou com Ezequias, colocar a nossa casa em ordem. Como servos de Deus, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Quanto tempo que você não tem um culto do lar na sua casa? Quanto tempo que você não orou com a sua família? Você não lê a Bíblia com a sua família? Quanto tempo? Precisamos colocar a nossa casa em ordem. E nós temos exemplos como os filhos de Eli, criados no templo, mas não conheciam Deus. E eles eram conhecidos como os filhos de Belial. Ministravam no templo, mas de forma contrária ao que Deus queria. Criado no templo e não conhecia Deus. Irmãos, será que isso nós queremos para os nossos filhos? Quis trazer para a casa do Senhor, para conhecer a palavra do Senhor, mas nossos filhos chegam a um ponto de não conhecer a Deus. Porque nosso culto começa primeiro nas nossas casas. Depois, aqui os nossos cultos se encontram para ser oferecido a Deus. Cada um de nós trazemos nossos cultos diários para oferecer a Deus aqui. E nós muitas vezes, irmãos, achamos que a responsabilidade de apresentar Deus para os nossos filhos é apenas do pastor, do professor da escola bíblica, mas a responsabilidade de apresentar Deus para os nossos filhos somos nós. Essa responsabilidade é nossa, irmãos. Aqui, nossos filhos crescem na presença do Senhor. Mas a responsabilidade de conhecer Deus é nossa. Aquilo que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Uma responsabilidade nossa. Ana investe em Samuel, entrega a Deus como fidelidade. Que tipo de cidadão nós entregamos à sociedade? Quando nossos filhos vão para a escola, que tipo de cidadão nós estamos entregando na escola? Quando nossos filhos vão em busca de um emprego, qual tipo de cidadão nós entregamos naquele emprego? Na faculdade, que tipo de cidadão nós temos entregado para a sociedade? Ana entregou Samuel para Deus. E Samuel foi um homem que marcou a sua geração. Uma geração que esqueceu de Deus. A geração de juízes. Era a terceira geração que saiu do Egito. Não conhecia Deus. Geração que conhecia um Deus de ouvir falar.
Um Deus que abençoava, libertava, mas sem experiência com Ele. Quantas besteiras que se falam hoje, irmãos, em nome de Deus, porque não se conhece Deus. Conhece um Deus que dá bênção, um Deus que derrama suas bênçãos, que a sua bênção vai chegar hoje. Conhece um Deus que liberta, Deus vai libertar, Deus vai te libertar, mas não tem experiência com Ele. Irmãos, vamos olhar para a vida cristã de pessoas de gerações anteriores. Vamos olhar para as gerações que mudou a história. Olha para as gerações que fincou as estacas desse tempo. Né? Olha para a geração, né, como a gente viu aqui, da Dona Rosa, que hoje pode ter aqui o Mateus, pastor, o Zé Carlos, Joelma casada com o pastor, Adelma casada com o pastor, uma família nos caminhos do Senhor, Eli é membro lá na igreja. E a história dela, ela levava, Zé Carlos está aí, né? Ela levava todos os filhos, saía da Madre Silva para Córrego do Ouro, às vezes a pé, com seus filhos. Alguém que marcou a geração. Irmãos, nós precisamos de investir em nossos filhos. Nós precisamos investir, irmãos, nessa geração. Eu acho interessante, quando eu vi eu estava lendo, sobre um sheik que fundou, um dos fundadores de Dubai, e perguntaram a eles, né, o que será da geração de Dubai no futuro? E ele falou assim, meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, meu neto andará de Land Rover e meu bisneto andará de camelo. E perguntaram a ele por quê. Ele falou o seguinte, porque tempos difíceis tornam homens fortes, e tempos fáceis tornam homens fracos. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que os tempos estão fáceis demais. E nós estamos criando pessoas que aprenderam a não ter compromisso com Deus, né, com família e com a sociedade. Tempos fáceis criam homens fracos. Tempos difíceis. Lembra do tempo quem brincava aqui na chuva, na poça de lama? Lembra quem tinha que fazer para ter um carrinho, tinha que fazer um carrinho de lata? Outros que tinham uma bicicleta, para ter uma bicicleta, ele tinha que ter 18 anos praticamente para ter uma bicicleta. Era mais fácil comprar um carro hoje do que uma bicicleta na época. Lembra um calçado só para vir para a igreja? Ele vinha amarrado no quichute, amarrado no ombro, para vir para a igreja, chegava na igreja, lavava os pés e entrava para a igreja com ele. Lembra quando a Bíblia não tinha Bíblia, era quentinha, uma Bíblia velhinha, caindo, mas você colava aquela Bíblia porque sabia que aquela Bíblia era importante para a sua vida? Muitas vezes hoje temos quantos queremos, mas nem a lemos. Os tempos são fáceis demais. E nós perdemos muitas oportunidades. Já estamos chegando no final. Que tipo de geração estamos deixando para transformar o mundo? 2 Timóteo 1,4. Ele fala, traga uma memória, uma fé não fingida da sua vó, que passou para a sua mãe, e tenho certeza que há em ti. Que tipo de fé? Se alguma pessoa fosse falar hoje para você, ele falaria como falou com Timóteo? Uma fé não fingida, que veio da sua avó, passou para a sua mãe, e agora habita em ti. Uma fé passada de geração para geração. Precisamos transmitir o temor de Deus e observar os mandamentos do Senhor. Não esquecer os feitos do Senhor ao longo dos anos. Irmãos, as pessoas precisam testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade e no mundo. Nós precisamos mostrar testemunho de servos de Deus espalhados no mundo. Precisamos criar expectativas para as gerações futuras. Qual a expectativa que temos criado para as gerações futuras?
Na minha família, irmãos, a referência de fé que eu tinha era uma irmã. Hoje ela é diaconisa da igreja, da segunda igreja. O meu irmão era espírita e me levou muitas vezes para fazer a cabeça. Mas a única referência de fé que eu tinha na minha família era minha irmã. E através da minha irmã, ela levou a aproximar de pessoas de Deus, né, como o pastor Dauri, Keila e outras pessoas. Através da proximidade, ela me aproximou de pessoas que tinham um legado de fé para me apresentar. Isso mudou minha vida, irmãos. Todo o meu passado agora fica para trás. Mudou minha vida, porque pessoas que tinham referência de fé, eu pude ter contato com pessoas que tinham referência de fé. As pessoas, irmãos, tem gente lá fora, dependendo do seu testemunho de vida, seu testemunho de fé, para que mude a vida deles. Mas isso depende do que você espera para a geração futura. Tem pessoas daquele bar lá agora, que pode ser um grande pregador do evangelho, mas ele depende da tua experiência de vida, do teu testemunho de vida. Irmãos, algumas pessoas, como falei aqui, foram referências de fé na minha vida. E eu espero, irmãos, que eu esteja sendo um testemunho de fé, seja referência de fé na vida de algumas pessoas. Eu espero que eu esteja fazendo isso, porque senão, irmãos, a minha vida aqui é em vão, a minha vida como crente de Cristo Jesus é em vão. Eu não estou deixando legado nenhum. De repente, eu não estou deixando nem marca nem negativa e nem positiva na vida de ninguém, o que valeu a minha vida, uma vida inteira. Então, o hino diz que, se eu tivesse 1000 vozes, né, para o Brasil encher. Eu diria que, se eu tivesse 1000 vidas, para dedicá-la toda a Deus, para salvar outras vidas. Eu não sei que legado você tem deixado para os seus filhos, para a sociedade de Carapebus. Que legado você tem deixado para essa igreja, para a transformação de vida. Mas eu quero te pedir você nessa noite que você baixe sua cabeça e coloque diante de Deus agora. Eu não sei como é a sua vida cristã. Não sei se você tem referência de fé ou não. Mas se você tiver alguma referência de fé, você começa a concentrar nessa pessoa. E começa a trabalhar para Deus. E começa a ver o que essa pessoa se colocou diante de Deus para fazer, que você pode fazer também. Se você se colocar diante de Deus para dar continuidade à obra de alguma pessoa que, não importa o que você seja, não importa que você ache que você tem que estar aqui à frente, de repente tem muitas coisas para fazer nessa igreja, nessa comunidade, que não depende de estar aqui na frente. De repente você pode ser alguém que esteja à porta recebendo as pessoas que vão entrar e transmitir para essas pessoas o testemunho de vida. Essa pessoa, você pode ser uma referência de fé para essa pessoa na porta. Você pode ser uma referência de fé limpando o corredor da igreja, os banheiros da igreja. Você pode ser uma referência de fé. Você pode ser uma referência de fé também aqui fazendo alguma coisa aqui na frente. As pessoas querem ver em você Deus em você. As pessoas querem ver, irmãos, que nós possamos refletir a imagem do Senhor. Os nossos filhos precisam ver em nós pessoas responsáveis com Deus, que eles vão querer fazer o mesmo. O relato de Daurizinho aqui, né, seria essa mensagem que hoje Deus permitiu que eu esteja deixando para vocês. O que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Que tipo de referência você quer ser para essa geração? Que tipo de referência você quer ser para essa geração? Você hoje pode colocar a tua vida diante do Senhor, falar: Senhor Deus, me use como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como um flecha que acerta o alvo, como nós cantamos. Coloque diante de Deus como uma referência que faça diferença na vida de muitas pessoas. Não deixe que as coisas de Deus de lado. Prioriza Deus na sua vida. Independentemente de qualquer coisa, prioriza Deus na sua vida. Deus é tudo aquilo que nós priorizamos.
Deus é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos criando deuses para nossas vidas, em buscar coisas que agradam ao nosso coração e não a Deus. Coloque Deus como primeiro lugar na sua vida. Senhor Deus, entregamos nossas vidas em suas mãos, porque sabemos que só um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus, ó Pai, que tem demandado pessoas, ó Pai, para mudar a nossa história. Pessoas que são demandado pessoas para ser referência de fé. Assim, ó Pai, como os heróis da fé são referências para nós hoje. O Senhor tem levado pessoas, ó Pai, para mudar a situação de uma sociedade, mudar a situação de uma igreja, de famílias, ó Pai. Assim como Deus, o Senhor usou pessoas para mudar a minha vida, continua mudando a vida de pessoas, continua levantando pessoas, ó Pai, nesta noite, para que seja referência de fé na vida de outras pessoas, daqueles que estão lá fora ainda, não aceitaram a Ti como único Deus Salvador. Ó Senhor Deus, as pessoas que estão em casa, ó Pai, agora, toma essas pessoas em suas mãos também, ó Pai. Restaure a vida delas, ó Pai, que elas possam levantar de onde estão. E agora, ó Pai, colocar o Senhor como prioridade da sua vida. Pai, colocar o Senhor como alguém que merece, ó Pai, é digno de toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, que nossos filhos, ó Pai, sejam forjados, ó Pai, em conhecimento da sua palavra. Sejam treinados, ó Pai, para te servir. Que nós possamos passar o nosso bastão para eles e eles dar continuidade com as gerações futuras, ó Pai. Que tenhamos gerações fortes, gerações que não deixem que a igreja de Cristo Jesus venha estar como a igreja na Europa, na América. Mas que nós sejamos, ó Pai, um povo que levante, Pai, uma nova geração. Um povo que não seja preciso que o Senhor levante outra geração e vá sobre nós para cumprir o seu querer. Que não seja preciso, ó Pai, que o Senhor traga pessoas de outros lugares, ó Pai, para poder fazer o papel que nós não fizemos. Mas nos levante, ó Pai, com um legado para as próximas gerações. Te louvamos nessa noite. Agradecemos pela vida do pastor Dauri, com seus 70 anos de idade, mas está firme na tua causa, sendo referência de pessoas, ó Pai, trabalhando na tua obra. E nós temos podido ver e ouvir os grandes feitos que o Senhor tem feito através da vida dele. Tome, ó Pai, aquele em suas mãos. Tome os seus filhos e seus netos. Como podemos ver Bia e Gabriela aqui, louvando ao Senhor, ó Pai, através do instrumento, através de suas vozes. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando essa família. Que cada neto, bisneto, que as gerações futuras deles possam, ó Pai, levar esse legado para frente. Te louvamos nessa noite, te agradecemos. Desperta a pessoa nessa noite, ó Pai, para a tua obra, para a tua causa. E que seja possível, Pai, nós podemos dar nossas vidas em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Te louvamos nessa noite em nome de Jesus. Amém.